Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para comentar o que vocês falaram a respeito dos meus vídeos nessas últimas 2 semanas, sobretudo. Mas antes, gostaria de mais uma vez convidar você a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o seu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. E quando vocês fizerem comentário nos grupos de Facebook, de WhatsApp, não se esqueçam de fazer o comentário e dar o like dentro do vídeo, porque isso ajuda o nosso canal a se projetar cada vez mais na plataforma do YouTube. Mas antes de entrarmos nos comentários, quero reforçar essa importância de você se inscrever no nosso canal, de você compartilhar nossos vídeos, porque esse canal tem 2 objetivos principais, que é convidar a classe dos professores para que nós possamos entrar cada vez mais no debate público. E grande parte da intelectualidade está se utilizando desses canais. E às vezes nós, professores aqui do Brasil, que vai da creche até o ensino médio, por termos uma sociedade que não tem por nós tanto apreço, costumamos às vezes nos intimidar. Não. Vamos para as redes sociais e vamos nos posicionar em nome do magistério, porque há inteligência no ensino regular, há inteligência na escola pública. E nós estamos aqui e nós devemos estar nessas redes de comunicação, como o YouTube, por exemplo, para nos posicionarmos. Então, professor, você aí que vai da creche até o ensino médio, faça o teu canal. Faça o seu canal, vá para o YouTube e não se intimide. Porque esse canal tem esse objetivo número 1 e o objetivo número 2, que é combater o pensamento binário. E como não colocar a escola no combate ao pensamento binário? Porque o pensamento binário, ele faz parte dessa grande aura de pós-verdade, onde você só precisa afirmar para dizer que está falando algo contundente. Né? Aí você fala para a pessoa, então qual é a fonte? Qual é a evidência? Qual é a materialidade do que está falando? E a pessoa continua fazendo afirmações sem materialidade. É a pós-verdade do pensamento binário, que não é nem a verdade materializada em fatos e nem a mentira que nega o fato. É simplesmente a afirmação. É simplesmente a negativa. Então, estamos com mais de 600 mil mortos e as empresas, a Pfizer, por exemplo, colocou os muitos e-mails que foram mandados para a presidência da República que não foram respondidos. E isso, segundo evidências, atrasou a vacinação. Atrasando a vacinação, a doença, a pandemia, cresce. Isso é uma questão. E isso tem materialidade. Mas o cara diz não. E qual é a sua materialidade para dizer que não? Não. Por que não? Por que não? Ou seja, é só afirmação. E o pensamento binário, ele se coloca assim. Ele só tem a afirmação. Ele não tem fatos que evidenciam a afirmação que ele está fazendo. E por que não nós, professores, começarmos a combater isso desde a escola? Porque a escola introduz também os alunos no pensamento científico. E é importante que o professor, então, esteja também nas redes sociais para popularizar, para democratizar informações filosóficas, sociológicas, científicas, porque isso é muito importante. Então, professor, venha e vamos combater juntos o pensamento binário nas redes sociais e na sociedade. Tem também o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e o meu blog através do endereço rosamasson.blogspot.com. Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto. Faz um tempinho que eu não visito ali meu blog, não produzo materiais ali, mas ali tem algumas coisas que eu produzi no passado que vocês podem ter acesso. Ok? Então vamos aos comentários de vocês nessas últimas 2 semanas. No vídeo onde eu coloquei, onde eu falei sobre os comentários de vocês no dia 4/10, o Tiago
Fonseca News diz o seguinte: momento escolinha do professor Raimundo. Olha o que o Tiago Fonseca News diz. Escola é bom para aprender a ler e a escrever. O resto é tudo alienação para gados. Ou seja, o senhor Tiago Fonseca News não sabe sequer contar até 100. Porque escola é só para aprender a ler e escrever. Então significa que o Tiago Fonseca News não sabe contar até 100, né? E se as pessoas só sabem ler e escrever, como nós vamos produzir no Brasil? Professores, cientistas, contadores, advogados. É só saber ler e escrever. Então eu concluo que o senhor Tiago Fonseca News parou de estudar na alfabetização. Mas o senhor Tiago Fonseca News, se todo mundo parar de estudar na alfabetização como você, como nós vamos tocar a sociedade nas outras áreas onde a pessoa precisa ter uma instrução mínima? Porque se a pessoa não sabe ler um mapa, nem motorista de Uber ela pode ser. Mas o senhor Tiago Fonseca News só estudou até a alfabetização, né? Então vamos respeitar o senhor Tiago Fonseca News nessa sua opção. Mas a sociedade não pode estudar até a alfabetização e só aprender a ler e escrever. Ok, senhor Tiago? Então, um momento aqui, escolinha do professor Raimundo, para divertir a gente um pouco. A senhora Elizabeth Manzini falou: parabéns! Muito obrigado, Elizabeth Manzini. No meu vídeo, A Exclusividade da Filosofia, que foi uma aula que eu dei, a Jailde Maria falou: filosofia, conhecimento, amizade e sabedoria. E ela deixa aqui algumas palmas para o nosso canal. Então, muito obrigado, Jailde Maria. E o Matheus B. Barros, nesse mesmo vídeo, mandou aqui mais uma escolinha, um momento escolinha do professor Raimundo. Ele escreveu: modo sério, então, modo sério, modo escolinha do professor Raimundo, aqui mandado pelo senhor Matheus B. Barros. Depois de Paulo Freire, foi um vídeo que eu gravei, onde eu falo sobre o que teria acontecido com a educação brasileira depois de Paulo Freire, no momento onde a extrema-direita resolveu atacar Paulo Freire. Paulo Freire, que é o intelectual brasileiro mais renomado no exterior. E a senhora aqui, depois de Paulo Freire, o senhor Iranir Mantovani, o Iranir Mantovani disse: meu Deus, eu estava perdendo o meu tempo assistindo isso. Que vergonha o Brasil ter tido esse tipo de professor. Graças a Deus, meus filhos escaparam disso. Eu queria informar aos navegantes que esse tipo de antipatia por Paulo Freire é uma coisa que só tem na cabeça de bolsominion, tá, gente? Isso não é uma coisa generalizada no mundo, muito pelo contrário, né? E eu que já conheci outros países, sei que Paulo Freire é muito respeitado no exterior. Então, isso aqui é só uma coisa. Então você aí que ama Paulo Freire, fica tranquilo. Isso é uma coisa que só tem na cabeça de bolsominion. E bolsominion só tem no Brasil, tá, gente? Fica tranquilo. Nos outros países não tem bolsominion. Então esse tipo de pensamento de antipatia contra Paulo Freire é uma coisa que só acontece aqui no Brasil e na cabeça de bolsominions. Então fiquem tranquilos que a reputação de Paulo Freire continuará de vento em popa no Brasil e no mundo. Eu também gravei um vídeo, O Homem, o Sagrado, a Ciência e a Ecologia, que foi uma aula que eu gravei. E o Diego Antônio de Souza disse: parabéns pela partilha, né? Ele está aqui agradecendo a gente por participar, por compartilhar esse vídeo com o canal, com o YouTube. Então, muito obrigado, senhor Diego Antônio de Souza. Eu também gravei um vídeo que foi uma aula, chamado 3 Problemas Atuais. E a Lourdes Favreto disse: excelente aula. Muito obrigado, senhora Lourdes Favreto. O que é o homem? Continuação, né?
nesse bimestre, eu estou falando sobre a antropologia filosófica, que fala sobre o homem em várias dimensões. Porque é o que nos faz homens? Características que nos tornam homens, como a consciência, que é o saber sobre nós. E isso nos dá uma relação mais interativa com o mundo, porque sabemos as nossas limitações e os nossos limites. Então isso coloca, por exemplo, a gente dominando, às vezes, bestas feras muito mais fortes que nós. Por quê? Por causa da consciência, que nos dá uma consciência mais interativa a respeito do mundo onde nós vivemos. Então a consciência, a mundanidade, que é a ideia que são os vários mundos que nós criamos, que é a sexualidade. Nós temos sexualidade. Os outros animais não. As cachorrinhas só cruzam. Cruzam com o cachorrinho, mas não usam lingerie, não usam batonzinho. Não há fora do universo humano sex shopping. Tudo isso é sexualidade. E muitos outros valores, como a política, a arte, a religiosidade. Tudo isso faz parte do gênero humano. Então, dentro desse contexto, o Romeu Júnior escreveu: parabéns! E deixa aqui umas palmas para o canal. Muito obrigado, Romeu Júnior. E eu também gravei um vídeo festivo das nossas... festejando as mais de 4.000 inscrições, pessoas inscritas no nosso canal. E nesse dia, o Ricardo Argilhas, que está sempre aqui comentando também, ele disse: eu aprendo e me divirto com o canal. Muito bom. Muito obrigado, Ricardo Argilhas, você que é um dos que mais participa do canal. Muito obrigado pela sua participação. O que é o homem da consciência cultura? É uma continuação, da antropologia filosófica. Antropo quer dizer homem. Antropologia, estudo sobre o homem. Então, nesse bimestre eu tenho falado muito isso com as turmas de primeiro ano. Então, a Elane Silva disse: gostei. Muito obrigado, Elane Silva. O que é o homem da consciência política? Mais uma continuação de um vídeo sobre a antropologia filosófica. E mais uma pessoa aqui, o Papolizo. Será que PH? É isso mesmo, né? Papolizo PH. Mandou aqui mais um momento escolinha do professor Raimundo. Rifa solidária, 10 para 500. Vencedor ganha 500, a outra importância para o time do coração. A terceira para a instituição de caridade. Então deixa aqui um momento escolinha do professor Raimundo. Aqui, falando uma coisa que não tem nada a ver com o objetivo do canal. Mas está aqui participando. Muito obrigado aí. Muito obrigado pela sua participação, Papolizo PH. Apesar de não ter nada a ver com o canal, a rifa que você anunciou aqui. E também, mais um papo de filosofia. Foi um vídeo que eu gravei em sala de aula. E esse vídeo ele gerou uma conversa, uma discussão. Até o servente da escola estava passando e entrou na interação. E eu achei muito interessante. O Braz entrou no papo e ficou uma coisa muito legal, muito interativa. Então, com isso, tem uma assinatura aqui: Evolução e Conhecimento. E nessa assinatura Evolução e Conhecimento, a pessoa diz: amamos filosofia, parabéns, muito obrigado, Evolução e Conhecimento. É assim que está a assinatura, E o Julião Laerte diz: mais um momento, professor Raimundo, escolinha do professor Raimundo. Ele diz: é estranho, será que é o meu cabelo que ele está achando estranho? Não sei o que ele está achando, mas ele disse aí, estranho, Então, um momento aqui, mais um momento, escolinha do professor Raimundo, E o MC Freud disse: Grêmio é importante, porque nesse vídeo eu falo sobre a importância dos grêmios estudantis para que os alunos aprendam a fazer democracia, a fazer política desde a escola, Então, se o aluno não aprender a fazer política na escola, nós vamos continuar fazendo política mal e porcamente, discutindo eleições de 2022 desde 2018. Ciro 2022, Lula 2022, Bolsonaro 2022.
Cabo da Ciolo 2022, Galinha Pintadinha 2022. E para que a gente aprenda a fazer política de maneira austera, a escola deve participar dessa formação, elegendo representantes de turma que representem de fato a turma. A escola deve ter um grêmio para que esse grêmio represente os interesses dos alunos, não só fazendo festinha, mas também representando democraticamente os alunos frente à gestão escolar. E nesse vídeo o MC Freud disse: Grêmio é importante, mas tem que ter responsabilidade, né? Mesmo não tendo responsabilidade, a pessoa aprende a ter responsabilidade participando, né? O Grêmio é uma abertura que se dá para as pessoas aprenderem a fazer política democrática desde a escola, mas a princípio os jovens estão em formação. Eles não têm a responsabilidade média de um adulto, mas mesmo não tendo a tal responsabilidade, o Grêmio é uma oportunidade de se aprender a ter. Então, mas muito obrigado, MC Freud. No vídeo que eu gravei de participação no dia 4/10, o Rogério Alves disse... O Rogério Alves faz uma série de participações aqui, meia de teoria da conspiração, né? Porque nos meus vídeos eu sempre cito também o texto bíblico, né? O sagrado, a consciência do sagrado. E ele diz assim: a Bíblia é a história contada da opressão para dominar. A Bíblia é a história contada do opressor para os dominados. Temos muitas fantasias greco-romanas. Todo o conteúdo sólido veio do povo Kemet, né? Ele tem uma teoria de que toda a verdade da humanidade estava no povo Kemet, que é um povo da região africana, que dizem que antecedeu, inclusive, a própria civilização, a própria grande civilização egípcia, né? Então ele diz que toda a verdade está nesse povo Kemet. Essa verdade teria sido adulterada, né? Adulterada por gregos e por africanos. Tome posse para ter uma experiência com a nossa ancestralidade. Pesquise tudo sobre o povo Kemet People, né? É meio teoria da conspiração, mas valeu aqui pela participação. Mas eu acho que é um pouco exagerado esse negócio de você pegar um elemento da história do passado e dizer: a verdade está aqui. O resto é tudo desvio dessa verdade. Porque todo mundo que tem uma vertente dessas diz isso, né? Então onde estaria a verdade? E nunca tem, assim, questões... Eu preciso até estudar mais sobre esse povo Kemet, né? Mas ele é um kemetista, né, eu diria. Mas valeu pela participação, muito embora a linguagem desse Rogério Alves seja muito linguagem de teoria da conspiração e de crenças, né? De crenças, mas crenças tem muitas, né? Mas muito obrigado pela participação, senhor Rogério Alves. Depois de Paulo Freire, né? Repetindo aqui o meu vídeo depois de Paulo Freire, o Rogério Alves voltou, ele de novo aqui, o kemetista. A escola pública é do opressor, né? Que engana as nações, né? A escola pública para ele faz parte de uma visão opressora que oprime as nações. Somos testemunhas do domínio do egocentrismo europeu, como pretos que éramos antes da descoberta da arma de fogo, né? Então tudo seria um desvio do povo de Kemet, né? Ele continua com essa narrativa aqui. E tudo que a gente fala, ele sempre vai argumentar dessa maneira, né? Se você falar de culinária, ele vai falar: o povo Kemet fazia uma comida melhor. Se você falar de política, ele vai falar: o povo Kemet que se organizava melhor do que todos os deturpados de antigamente. Se você falar de beijo na boca, ele vai falar: o povo Kemet beijava melhor que todo mundo, né? Uma linguagem meio de teoria da conspiração. Mas muito obrigado, senhor Rogério Alves, pela sua participação. Karl Marx, capitalista. Essa é mais uma assinatura um tanto quanto exótica, mas... né? Karl Marx, capitalista. Deve ser uma crítica a Karl Marx, né? Ele diz: qual é o seu diferencial, professor? Perdão. Por que eu deveria continuar a assistir suas aulas? Essa pergunta que está parecendo pergunta de empregador, né? Sabe quando você vai naquelas empresas, principalmente empresas de venda, qual é o seu diferencial?
O que você tem de diferencial para oferecer? Isso aqui é uma pergunta meio de empregador, aquele empregador, né? Principalmente de firmas de venda. Mas eu não sou um vendedor, eu sou um professor. Qual é o meu diferencial? Gente, um professor, a princípio, ele não precisa ter nenhum diferencial, desde que ele transmita bem o conhecimento. Se ele transmitir bem o conhecimento, ele pode transmitir tendo diferenciais ou não tendo diferenciais. Ele pode simplesmente ser um professor tradicional. Agora, o aluno é que vai aprender coisas que ele não sabia. Por exemplo, tem muitas informações aqui que eu passo, inclusive nos meus vídeos, que com certeza o senhor Karl Marx, capitalista, é assim que a pessoa assina, não sabe. Então, o diferencial é o quê? A informação é a crítica filosófica que você não tinha conhecimento e que você passa a ter quando tem contato com os meus vídeos. Agora, o nosso canal tem uma proposta que eu considero também inovadora, né? Eu estou aqui para representar a classe dos professores, sobretudo da escola pública, porque eu acho que o magistério tem que estar representado na sociedade e também quero combater o pensamento binário, mas essa primeira razão que eu falei, eu penso que seja uma razão também inovadora. E tem alguns temas que você só vai ver aqui. Por exemplo, a supervítima é um conceito que eu criei, né? E falei disso no meu canal. Por exemplo, tem colocações que eu faço, por exemplo, a reforma dos direitos humanos. É uma proposta que eu fiz aqui. Então isso você só vai ver aqui. Então tem alguns conceitos que a pessoa só vai ver aqui. O último vídeo que eu gravei também foi um tema criado neste canal, né? Eu até agora me fugiu a cabeça, mas é tanta coisa, tantas informações que a gente procura passar para as pessoas. Mas eu gravei um vídeo onde eu falo sobre... depois eu lembro. Mas nos meus vídeos tem muitas informações, tem muitos conceitos que são criados por mim. Então, se isso é ter diferencial, eu penso que eu tenho assim alguns diferenciais. Mas tendo ou não tendo diferencial, se o professor for tradicional, mas um bom professor, né? E eu penso que eu seja um bom professor, sim, né? Eu penso que eu seja um bom professor. Mas o professor em si não precisa ter diferenciais, mas se tiver, melhor ainda. E a Márcia Flor disse, sensacional, muito obrigado, Márcia Flor. Será que ela é parente da Ana Flor, da Globo News? Tomara, né? Cultura, identidade e pertencimento. Foi um outro vídeo que eu gravei e o Rogério Alves disse, o quemetista, mais uma vez, o quemetista aqui participando. Sou um ser espiritual encarnado num corpo. Minha origem é quemética. Mais uma vez aqui, né? Tudo que você falar, ele vai falar do povo quemete. Se você falar de cabeleireiro, maquiagem, ele vai falar da maquiagem do povo quemete. O cabelo do povo quemete. Os cílios das mulheres queméticas, que eram, né, muito mais enfeitados, muito mais bonitos que os cílios das mulheres de hoje, né? Ele está nessa onda do povo quemete. Ele é um quemetista, né? Mas muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E o Fagner Bernardo de Souza disse... parabéns por compartilhar o conhecimento de forma simples com os seus alunos. Muito obrigado, Fagner Bernardo de Souza. Então é isso aí. Muito obrigado. O vídeo que eu gravei, eu lembrei o título, né? A inveja da pobreza, né? Há uma inveja da miséria no Brasil, inveja da pobreza. Não só há um ódio ao pobre, um desprezo ao pobre, no sentido de distanciá-lo dos outros grupos culturais e financeiros mais abastados, como há também uma inveja do pobre, um ciúme dos benefícios a serem dados aos pobres. Então, a classe mais abastada sempre recebeu no Brasil recursos do Estado. Quando é para dar absorvente para mulheres, aí algumas elites falam, não, então há um ciúme da pobreza, ciúme até da esmola que se dá a pessoas. Então, a pessoa que fez qual o seu diferencial? Esse tema, né? Esse conceito foi criado aqui nesse canal, né? Não, o ciúme, há um ciúme no Brasil dos mais pobres e dos mais carentes. Então, você que queria um diferencial, tem muitos diferenciais aqui nos nossos vídeos, sim. Então, ficamos por aqui. Semana que vem, ou daqui a 2 semanas, voltamos com mais participações de vocês. Ok, galera? Vocês são do coração.